Então, gente, existe na célula outro tipo de transporte que é a endocitose. Algumas moléculas elas são tão grandes que elas não conseguem entrar pelo transporte passivo nem o ativo. Então, elas têm que entrar dessa forma que eu vou falar para vocês agora. Existem dois tipos de endocitose, que é a fagocitose e a pinacitose. Vejam cada uma. A fagocitose consiste no englobamento de partículas de natureza sólida. Vejam só. Aqui eu tenho a... Deixa eu voltar essa figurinha tá melhor. Ó, aqui eu tenho a membrana plasmática da célula, tá, gente? Esse amarelinho aqui é a membrana plasmática. Então, algumas partículas sólidas, elas se aderem a essa membrana plasmática e elas vão adentrando, sofrendo invaginação. Essa membrana começa a se dobrar e aí sai a partícula dentro de uma vesícula que a gente chama de endossoma, tá? Então, aqui eu tenho a substância, a partícula que entrou, um pedacinho de membrana cobrindo ela que recebe o nome de endossoma. Essa endossoma é uma vesícula, ela vai lá para uma organela chamada lisossoma, onde vai ser digerida, tá, gente? Isso é a fagocitose. Na pinacitose, consiste no englobamento de pequenas gotas de líquido através de invaginações da membrana. Então, a pinacitose acontece quando a substância ela é líquida, fagocitose é quando a substância é sólida, a pinacitose é quando a substância é líquida. Então, aqui, ó, do mesmo jeito, seguindo o mesmo princípio. A substância líquida se acumula na membrana plasmática, adentra a membrana através da vesícula e essa vesícula vai lá para o lisossomo, onde vai ser digerido. Já a exocitose é um processo inverso, é quando uma substância ela vai ser jogada para fora da célula. Então, ela já vem dentro de uma vesícula. Geralmente elas são produzidas por uma organela chamada retículo endoplasmático, que quando a gente for estudar citoplasma vocês vão ver como é que isso acontece. Então, essa vesícula cheia de substâncias, que pode ser carboidrato, proteína, ela vem, se liga à membrana, fica fazendo parte da membrana e as substâncias saem da célula, tá? É só outra forma de entrar ou sair substâncias da célula. Aqui eu tenho a parede celular. A parede celular é uma estrutura que ela está do lado externo da membrana plasmática e algumas células que possuem parede celular, como células de bactérias, de algas, de fungos, de plantas. Porém, a composição dessa parede é diferente, como por exemplo, aqui é uma célula vegetal, aqui ó, em toda verdinha é a parede celular. A composição da parede celular é feita de celulose, que é um carboidrato, um tipo de carboidrato, que é dessa celulose que é feito o papel, tá, gente? Já a parede celular da bactéria, elas desempenham basicamente a mesma função, que é de proteger a célula, tá, gente? Mas aí a da bactéria ela é feita de outro tipo de carboidrato, é peptidilglicano, que é um tipo de carboidrato misturado com proteína, tá? E é diferente a composição, mas a função basicamente é a mesma, serve de proteção, basicamente é isso, tá? Primeira questão, prestem atenção. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, vejam só, a diferença entre células procariontes e eucariontes, tá, gente? É o que a questão trata. Letra A, não possuem material genético. Os procariontes não possuem material genético, gente. As células procarióticas, lembrem aí o que a gente falou no início? A diferença principal das duas células. B, possui material genético como os eucariontes, mas não possui núcleo diferenciado. C, possui núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. D, possui material genético disperso no núcleo, mas não estruturas organizadas, denominadas cromossomos. Ou possui núcleo e material genético organizado nos cromossomos. Nossa, que mistura, né, gente? Primeiro, os procariontes diferenciam dos eucariontes porque os primeiros, as células procarióticas, elas não possuem o núcleo organizado, tá, gente? É a principal característica, diferença entre elas duas. Não possuem um núcleo. O material genético está solto no citoplasma. Então, a questão que mais se encaixa nisso, se vocês fizerem uma análise bem direitinho de todas as questões, é a letra B. Vejam só. Possui material genético como as eucarióticas. Sim, as procarióticas possuem material genético, que é o DNA. Possui, mas não possui o núcleo diferenciado, o núcleo organizado. Então, a principal característica delas duas é essa. A procariótica não possui o núcleo organizado, a eucariótica possui núcleo organizado, letra B. Vejam esse esquema aqui, preste atenção. PUC São Paulo. O esquema a seguir refere-se às diferentes concentrações
dos íons de sódio e potássio no meio extracelular, que é Me, e no meio intracelular, que é Mi. Essa situação é constatada em vários tipos celulares, tá? Lembrou de sódio e potássio? Vocês lembram de quê, gente? Sódio e potássio, lembra de quê? Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Associem logo a isso, porque com certeza é uma questão que se refere a isso, tá? Mas vejam só, vamos entender o esquema. Me, meio extracelular. No meio extracelular tem mais sódio do que potássio. O sódio é maior do que potássio, tem maior concentração de sódio do que potássio. Lá no Mi, que é o meio interno da célula, tem menos sódio do que potássio, ou seja, tem menor. Sódio é menor do que potássio, tá? Transporte ativo, isso aí com certeza. Mas vejam só o que foi que aconteceu. A questão, ela dá uma situação diferente. Se em uma célula, mudei sem querer. Se em uma célula, nessa condição iônica, for bloqueada a produção de ATP, espera-se que... Lembrando que o transporte ativo precisa de gasto de energia, precisa de ATP, ATP é energia. Só que a questão está dizendo que a produção de ATP ela foi bloqueada. Ou seja, se foi bloqueada, a célula não vai conseguir fazer o transporte ativo, trazer potássio para dentro e jogar sódio para fora. A célula não vai conseguir fazer isso. Então, espera-se que ocorra o quê com a célula se isso for bloqueado? Vamos analisar as alternativas. Letra A. Ocorra a passagem de toda a quantidade de potássio para o meio extracelular. Será que é isso que vai acontecer, gente? A questão lá está dizendo que todo o potássio que está dentro da célula, todo vai passar para fora, tá? É isso que a questão está dizendo. Letra B. Ocorra a passagem de toda a quantidade de sódio para o meio intracelular. A letra B está dizendo que tem mais sódio fora, tem mais potássio dentro. A letra A diz que todo o potássio vai sair. A letra B diz que todo o sódio vai entrar, caso seja bloqueada a produção de ATP. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, que as concentrações desses íons se tornam aproximadamente iguais nos dois meios. Letra D. Ou seja, a letra C está dizendo que vai haver um equilíbrio, que vai entrar sódio até haver um equilíbrio, que vai sair potássio até haver um equilíbrio. Letra D. Diminua ainda mais a concentração de potássio no meio extracelular e de sódio no meio intracelular. E letra E está dizendo que essa situação permanece inalterada, tá? Então, vejam só. A célula, gente, ela tende a equilibrar as coisas. A nossa célula, todas as substâncias que tem dentro ou fora da nossa célula, através da difusão, elas tendem a se equilibrar. Então, no transporte passivo, lá na difusão, as substâncias passam de onde tem mais para onde tem menos. Isso é natural, gente, tá? Isso acontece de forma natural. O transporte ativo, ele gasta energia para manter mais sódio fora e mais potássio dentro. Só que se o transporte ativo não estiver acontecendo, que foi o que a questão disse, porque a produção de ATP acabou, se acabou a energia, então o que é que vai acontecer? O sódio vai entrar, o potássio vai sair até que ocorra o equilíbrio, tá, gente? Então a única alternativa que fala sobre isso é a letra A. É a C, deixa eu ver, as concentrações desses íons se tornam aproximadamente iguais nos dois meios. Então, uma vez que o transporte ativo foi bloqueado, então vai acontecer o passivo. Naturalmente, que uma substância passa de onde tem mais para onde tem menos, até que ocorra o equilíbrio. Então, letra C, tá, gente? Próxima. Os componentes celulares que estão presentes tanto em células de eucariontes como dos procariontes são... Tá aqui a importância de vocês observarem as figurinhas que eu pedi para vocês. Até se vocês quisessem desenhar a célula procariótica ou cariótica. O que é que as duas têm? Os componentes celulares que estão presentes nas duas. O que é que os componentes que ambas as células possuem, tá, gente? Veja só, letra A. Membrana plasmática e mitocôndria. Será que é justo ter mitocôndria? A mitocôndria é uma organela. Só a eucariótica que tem organela. A procariótica não tem, então não pode ser a letra A. B. Mitocôndria de novo. Ribossomo, ambas têm ribossomo, mas mitocôndria só tem a eucariótica. Então não pode ser a B. C. Lisossomo, membrana plasmática. Membrana as duas têm, mas lisossomo só tem a eucariótica. D. Ribossomo e lisossomo. Ribossomo as duas têm, que é aquelas bolinhas que produzem a proteína. Tem lá a figurinha.
mas o lisossomo só tem eucariótica. E letra E, que tá até, entregou aí a questão, porque ela está até diferente. Membrana plasmática e ribossomo. Ambas têm membrana plasmática e ribossomo, é a letra E. Próximo, ó a figurinha aqui. Olhou para essa figurinha, o que é que vocês estão vendo, gente? Depois da aula de hoje, já para você estar vendo o que é para ver, tá? Então, vejam só. PUC São Paulo. As estruturas apontadas pelas setas na figura a seguir representam uma formação. Nós temos aqui membrana plasmática, célula 1, célula 2 e temos essas estruturas aqui que estão fazendo isso. O que é que vocês acham que essas estruturas estão fazendo? Qual é a função delas, gente? Vejam só. Representa uma formação. Veja só, letra A. Importante para o movimento, a movimentação celular. Vocês acham que as estruturas estão fazendo a célula se movimentar? B. Importante para aumentar a superfície celular, facilitando a absorção de substâncias do meio externo. Vocês acham que essa substância está facilitando a absorção de nutrientes, por exemplo? C. Denominada vesícula pinocitória. Vocês acham que isso é uma vesícula pinocitória? D. Importante para manter a aderência entre as células, entre uma célula e outra. Ou E. Que contém grande quantidade de enzima. Essa substância é o desmossomo. E a função do desmossomo é fazer com que as células fiquem unidinhas umas às outras. Então, ela aumenta a aderência, tá? A função dela é manter a aderência, letra D. O que é uma vesícula pinocitória? Eu falei para vocês. A pinocitose é quando entra o líquido na célula dentro de uma vesícula. Lembra que entra lá pela membrana, afunda a membrana e forma uma vesícula cheia de líquido. Então, a vesícula pinocitória é uma vesícula cheia de líquido, tá, gente? Que veio do meio externo da célula. Então, a questão correta é letra D, tá, gente? Próxima. Sódio e potássio, sódio e potássio. Vocês lembram de quê? Hein, gente? Sódio e potássio. Vem muita questão de sódio e potássio, meu Deus. Vejam só. Aqui lá de Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais. O esquema a seguir representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. Então, eu tenho aqui o glóbulo vermelho. Eu tenho a parte externa, que é o plasma. E eu tenho um glóbulo e aqui eu tenho uma membrana, ó. De vermelho aqui eu tenho uma membrana. Então, veja só. A entrada de potássio e a saída de sódio dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por transporte ativo, difusão, transporte passivo, plasmólise ou osmose. Se essa questão viesse aí, um ATPzinho era fechar, né? Fechava que é transporte ativo. Rapidamente vocês iam ver se gastou energia é transporte ativo. Mas sódio e potássio, acho que vocês já cansaram, gente, já terceira, acho que é a segunda questão que está falando sobre isso. Se é sódio e potássio, então ele entra na célula por transporte, o potássio entra na célula por transporte ativo, enquanto o sódio sai, acontece simultâneo. Enquanto sai o sódio, o potássio entra, transporte ativo, letra A. Próxima, PUC Minas. Uma célula vegetal plasmolizada. O que é uma célula plasmolizada, gente? É uma célula hipotônica, uma célula que está com muita água, tá? Uma célula vegetal que está cheia, inchada de tanta água, tá, gente? Então, a célula vegetal plasmolizada em solução de concentração fraca foi colocada em outra solução hipertônica em relação à célula. Em função disso, deverá ocorrer. Então, vamos ver se vocês entenderam. Uma célula plasmolizada que tinha muita água. Então, ela estava toda inchada de água. Tirou ela dessa solução que estava fraca e colocou ela numa solução hipertônica. Uma solução hipertônica, gente, para lembrar, uma solução que tem pouca água e muito sal. Tá? Tem muito sal. Então, você pegou uma célula que estava cheia de água, colocou numa solução que tinha muito sal. O que é que vai acontecer com essa célula? Ela vai perder água ou ela vai absorver mais água, gente? O que é que vocês acham? Letra A. Ela vai perder, ó, vai acontecer a perda de água pela célula, ou seja, a célula vai perder água. Letra B. Ela vai ganhar água. Letra C. Vai haver o equilíbrio, ela vai ficar equilibrada. Letra D. Ela vai romper, estourar. Ou letra C, vai sair o soluto, ou seja, vai sair o sal. O que é que vocês acham que acontece? Imagine, mentalize. De preferência, até desenhar. Se eu tivesse respondendo essa questão que você no quadro, na aula vivo, eu ia desenhar
desenhava lá um copinho, uma aguinha cheia de sal, coloquei uma célula cheia de água. Então, lembre que a água, gente, a osmose, a água ela passa de onde tem mais para onde tem menos. Se a célula tem muita água, ela é colocada numa solução que tem pouca água e muito sal, então a água ela passa de onde tem mais, que é dentro da célula, para onde tem menos, que é a solução. Tá? Então a célula ela perde água. Ela vai ficar agora bem murchinha, que é a letra A. Perde água pela célula, tá, gente? Ai, que questão linda, maravilhosa do Enem. Essa questão é perfeita, porque ela traz um resumo de tudo que a gente viu hoje. Ótimo esse resumo. Vocês até façam ele aí e preguem na parede. Todo dia você está olhando que vocês aprendem transporte e nunca mais esquece. Vejam só. A tabela a seguir é um resumo dos vários mecanismos envolvidos na entrada e na saída de substâncias da célula. Eu tenho aqui através da membrana, tá? Que é os transportes. Nós temos o passivo, o ativo, nós temos os dois tipos de passivo, nós temos as condições, como é que ele ocorre, tá, gente? E aqui os exemplos das substâncias, ó. Aí aqui eu tenho por movimentos, que é endocitose, pinacitose, fagocitose, ó, formação de vesículas, tudo que a gente falou na aula hoje de transporte, tá? Tudo, aqui é o resumo de tudo. Então, vejam só. Com base nos dados fornecidos pela tabela, e em conhecimento sobre o assunto, é correto dizer que letra A. Vamos analisar cada uma de acordo com o quadril. A entrada de oxigênio e a saída de CO2 de uma célula são feitas com a participação de proteínas carregadoras da membrana. Para entrar e sair oxigênio e CO2, a letra A está dizendo que proteínas realizam esse transporte. Vamos olhar onde é que tem CO2 e água e oxigênio. Ah, tá aqui, ó. Substâncias, vamos ver. Existe uma diferença, um gradiente de concentração. A célula não gasta energia. Tá falando que tem proteína aqui que transporta? É uma difusão simples. Então, se vocês lembrarem, difusão simples, essas substâncias elas são tão pequenas que elas já atravessam diretamente a membrana plasmática, tá? Então, não precisa de proteína carregadora. Então, a letra A está errada. B. A bomba de sódio e potássio é o único mecanismo de transporte realizado com gasto de energia. Vamos ver. A bomba de sódio e potássio é um transporte ativo. Está dizendo que é o único exemplo. Vamos ver. Existe uma proteína e a célula gasta energia, tá certo. Exemplos: açúcar simples, aminoácido, íons, que é o sódio e o potássio. Então, o sódio e o potássio não é o único exemplo de transporte ativo, tá? Existem outras substâncias que são transportadas de forma ativa. Eu disse a vocês que a bomba de sódio e potássio é o mais estudado, mais conhecido. Nos livros vem principalmente esse exemplo, mas não é o único exemplo de transporte ativo que existe, tá, gente? Então, a letra B também está errada. A C. O transporte de substâncias com a participação de proteína carregadora sempre é feito com gasto de energia. Está dizendo que toda vez que participa uma proteína que carrega a substância, está dizendo que gasta energia. Vamos ver? Vamos lá. Existe sim uma proteína carregadora que gasta energia, mas se você vem lá no transporte e na difusão facilitada, que é passivo, que não é ativo, como a questão está dizendo, também existe proteína carregadora. Ó, tá aqui, ó. Existe uma diferença de concentração, uma proteína carregadora, tá? Então, a letra C tá errado também, porque as proteínas carregadoras nem sempre é ativo, também existe o passivo. D. O transporte ativo é realizado com gasto de energia. Vamos ver pelos conhecimentos de vocês. Se é ativo a gasto de energia? Sim, correct. Tá correto, gente. Letra D tá correto, tá? E só para confirmar, transporte ativo, ó, gasto de energia, tá? Letra certa, letra D. Uma questão super tranquila que por análise de quadrinho dá para responder. Próxima questão, também do Enem, só não lembro o ano. Vejam só. Durante uma aula de citologia, o professor utilizou-se de placas de isopor, cenoura, rabanete, peras e jilós, construindo um modelo para explicar a composição química da membrana plasmática, conforme mostra a ilustração. Então, veja só. Temos aqui a letra A e B, que são duas placas de isopor, tá? Já vão imaginando aí, o que vocês acham que é essa placa de isopor? De cara, o que é que vocês acham que é? De cara. Plaquinha de isopor só pode ser o fosfolipídio, que existe duas camadas de fosfolipídio. Aqui nós temos uma cenoura, ó, que ela atravessa diretamente. Nós temos o jiló, o rabanetezinho, ó, ligadinho aqui. Outro jiló, as peras. Jiló, tá? E aqui nós temos, vamos lá, isopor. Então, vejam só.
Comparando o modelo construído pelo professor com o modelo mosaico fluido composto por Singer e Nicholson. As placas de isopor, as folhas do rabanete e as peras são respectivamente, vejam só, vamos ver respectivamente o que é a placa de isopor, o que é as folhas do rabanete, que é isso aqui, o que é que vocês acham que seriam só esses cabelinhos aqui que tá ligado, tá? E as peras seriam o quê? Vamos lá, placa de isopor só pode ser o fosfolipídio, então a gente já elimina a letra C, letra D e letra E, que eu já até falei para vocês, só pode ser fosfolipídio, dupla camada. Então letra A ou letra B. As folhas do rabanete, esses cabelinhos aqui, vocês acham que ele é o quê? Tá? Vamos ver aqui o último. As peras só pode ser o quê? O que é que vocês acham? Dá para fazer por eliminação. Se vocês não souberem o que é os cabelinhos, se vocês não lembrar. Mas as peras são o quê? São proteínas, só pode ser proteína, não é? Porque no modelo mosaico e fluido nós temos duas camadas de lipídio e as proteínas globulosas que são inseridas na camada de lipídio. Então, se o primeiro é fosfolipídio, o último é proteína, os cabelinhos só pode ser carboidrato, que é exatamente o glicocálix, tá? O glicocálix, que é um tipo de carboidrato que fica ligado às proteínas. Ou as proteínas ou ao lipídio. No caso aqui, o rabanete seria uma proteína e os cabelinhos e as folhinhas do rabanete seria o carboidrato, o glicocálix. Então, a letra B seria a letra correta, tá, gente? Por hoje é só. Encerramos nossa aula de membrana. A próxima nós vamos estudar citoplasma. Vou deixar umas questões para vocês responderem, tá, gente? E o bom é realmente que vocês possam exercitar, tá, pessoal? Se não exercitar, infelizmente é muita informação. Biologia tem muitos nomezinhos que eu sei que alguns de vocês devem odiar, mas a gente só odeia enquanto a gente não conhece. Se vocês aprenderem, se disponibilizarem a aprender mesmo, então não vou dizer que vocês vão amar como eu amo, mas pelo menos gostar um pouquinho, eu acho que dá para vocês gostarem, tá, gente? Pelo menos o suficiente para tirar uma boa pontuação no Enem. Então tentem responder questões, por favor, tirem dúvidas comigo. Pouquíssimos alunos estão entrando em contato comigo para tirar dúvidas, eu quero mais, não é possível que não exista dúvidas, tá? Principalmente numa aula à distância. Então podem fazer perguntas, sim, sintam-se à vontade de me incomodar a hora que vocês quiserem, pelo WhatsApp, pelos grupos lá. E é isso, tá, gente? Qualquer coisinha pode entrar em contato, a tia tá aqui. Espero que vocês não estejam surtando na quarentena, tá? Lembrem de tomar sol, bastante líquido. E aproveita as lives também, né? Tá tendo muita live legal, mas não deixe de estudar não, tá, gente? Tem aluno aí que passa, talvez, assistir às horas tudinho de live, mas aí quando é na hora da aulinha online lá, não quer passar nem a hora. Não pode esquecer também, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus e boa sorte, tá? Vamos estudar, vamos responder questão. Tchauzinho, beijo.